Afronautas, boa tarde para quem está do lado de cá, boa noite para quem está do lado de lá, desse Oceano Atlântico, que insiste em nos manter uma certa distância física, mas não impede a nossa proximidade de cosmovisão, de origem, de ancestralidade. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente. Nosso tema de hoje, Sahel em ebulição, novos ventos emancipatórios. Estamos falando de uma série de mudanças políticas que estão ocorrendo em alguns países do Sahel. Alguns chamam de golpes, outros chamam de revolução. O que nos impressiona é que novos líderes têm assumido o poder e têm se posicionado de maneira a defender e lutar por novos processos de independência, por processos de libertação do neocolonialismo, das antigas metrópoles que dominaram seus territórios e assim por diante. Nós vamos conversar sobre isso com nossos dois convidados, que eu já vou trazer aqui para a sala. Ambos já estiveram aqui no canal, estão de volta hoje, que são o Orlando Murrogo e o William Tonet, ambos ativistas extremamente comprometidos, estudiosos da nossa terra irmã Angola. Antes de apresentá-los a vocês e antes de passar a palavra para eles, só para lembrar rapidinho de que parte do território africano nós estamos falando. Eu recuperei aqui um mapa que eu já tinha apresentado a vocês quando nós falamos sobre a questão do Sudão aqui no canal. Então, o Sahel é essa faixa aí que está na transição entre o deserto do Saara e a região das savanas, no continente africano, é exatamente a fronteira aí, e que engloba vários países, às vezes só uma parte do território desses países, às vezes uma parte maior. Vocês veem aí, pega um pedacinho da Mauritânia, Senegal, grande parte do Mali, Níger, praticamente uma parte maior ainda, Chad, Sudão, Eritreia. E ventos novos têm provocado transformações importantes em alguns desses países nos últimos anos, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui na nossa transmissão de hoje. Deixa eu pedir a vocês para já compartilhar o link. Nós estamos transmitindo no YouTube, Pensar Africanamente, no Facebook, Pensar Africanamente, e no Facebook da Mana Tânia de Carvalho, que generosamente libera seu Facebook, que sempre tem uma grande audiência para os nossos diálogos, nossas transmissões do sábado à tarde. Então, onde você estiver, já dá o positivo aí, o like, para a gente impulsionar o algoritmo a dar visibilidade para o tema, para a gente provar para o algoritmo que nossas pautas são relevantes. Então, já dá seu like. E pega o link e dissemina e arrasta geral para cá, porque o diálogo é importante e vale muito a pena. Deixa eu ver as pessoas que já estão aí conosco. Adriano Coutinho, dizendo axé a todos. Hoje é o dia do Pensar Africanamente, um canal que fala sobre a nossa cultura, povo de tradição. Marcelo Fabian, cobrando aí, lembrando que a esquerda branca no Brasil, que nunca se importou com o genocídio de negros e indígenas aqui no país, está muito brava com o que acontece na Palestina. A eurocentrada não é só a direita. Na verdade, Marcelo, nós também estamos bastante revoltados com o que ocorre lá, embora mantenhamos a nossa revolta permanente com o que ocorre aqui. Esses dias assistindo um programa de televisão, a apresentadora disse assim: ai, que bom que aqui no Brasil nós não temos essas guerras. E aí eu pensei, mas em que mundo, minha senhora, a senhora vive? Nós vivemos um genocídio perene da população negra e indígena nesse país. Vamos ver, deixa eu ver quem mais está chegando aí. Eu estou aqui cumprimentando vocês.
Brasil me lê, o pessoal da Alemanha, que sempre está aqui conosco no canal, eu imagino que seja Sandra Belo que está aí, muito obrigada, minha irmã, seja bem-vinda, Célia Rodrigues, a Rosângela, JN1, acompanhando da Dinamarca, Vera Lúcia, aqui mais pertinho de mim, na Rocinha, no Rio de Janeiro, a Gica Tetemboa, cumprimentando o William Tonê, Cota William Tonê, Lúcia Góes, Edith Cassa, Alberto Monteiro, nos acompanhando aí de Londres, saudações afronautas de todas as Áfricas em ebulição, conventos emancipatórios em busca de uma verdadeira descolonização. Disse tudo, é isso, é disso que se trata. Adriano me agradecendo pelo mapa. Eu tenho muita dificuldade de me localizar geograficamente, Adriano, então sempre que eu vou tratar de algum assunto referente a exatamente do que se trata. Estou vendo que o Orlando está com um pouquinho de problema com a conexão, mas ele já está voltando aí, estou percebendo. É o seguinte, eu disse a vocês que ambos já estiveram aqui, tanto o Orlando como o William Tonê. Eu vou ainda assim, um resumidíssimo deles, para que vocês possam ter uma ideia da trajetória, que é muito maior, obviamente, do que o que a gente consegue apresentar aqui num tempo tão curto e tão rápido. Eu tive que trocar de computador, faltava 2 minutos para começar, então eu estou com um pouquinho de dificuldade para localizar meu material aqui, mas vocês tenham paciência, que eu já localizo. E, enquanto isso, por gentileza, vocês vão compartilhando, que já eu trago aqui para vocês. Para quem chegou depois que eu iniciei, eu vou jogar aqui de novo o mapa do Sahel, para que vocês possam ter uma ideia de que parte do continente africano, quem não está localizando, nós estamos falando. Enquanto isso, estou aqui abrindo meu arquivo, porque, como eu disse a vocês, faltava 2 minutos para começar, eu tive que trocar de equipamento, então eu estou aqui com um pouquinho de dificuldade para localizar o meu material. Mas é um tempinho bom, um tempinho realmente necessário para que vocês possam continuar chamando as pessoas para virem estar conosco aqui no canal. Deixa eu localizar aqui. Rapidinho. Deixa eu ver. Muito bem. Vamos lá. Não é esse. Tá bom, encontrei. Mais uma vez, me desculpando aí com vocês pela atrapalhada desse iniciozinho, por causa da troca de equipamento que eu tive que fazer. Agora sim, aqui com as informações que eu preciso. Vou retirar o mapa mais uma vez. Vamos lá. Ambos os nossos convidados de hoje são de Angola e estão nesse momento em Angola. O Orlando Murongo, cidadão angolano, licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Privada de Angola, mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Lisboa, pós-graduada em Direito das Migrações pela Universidade Autônoma de Lisboa, doutorando em Estudos Globais pela Universidade Aberta de Lisboa também. É autor de 6 livros que abordam temas diversos, dentre eles 2 livros de poesia, pesquisa científica, ensaios sobre questões internacionais. Tem colaborado há 15 anos como analista de assuntos internacionais em diversos órgãos de comunicação social em Luanda. O Cota William Tonê é jornalista e jurista angolano, é diretor do jornal angolano Folha 8, o único diário considerado independente no país. É também o jornalista angolano preso mais vezes pelo regime, fruto da sua liberdade de pensamento e também com mais processos judiciais. Pessoas aguerridas, normalmente, têm esses percalços para enfrentar também. O William Tonê cresceu como criança soldado. Seu pai foi um dos fundadores da primeira região político-militar do MPLA.
Aos 8 anos de idade, já dominava comunicações militares. Foi um dos mais jovens comandantes militares, com 16 anos de idade. Na televisão, teve programas de grande audiência, destacando-se o Horizonte, dedicado à juventude, e com este programa contribuiu decisivamente para as transmissões em direto. É o jornalista que mais se especializou na cobertura do conflito militar angolano, conhecendo e estabelecendo relações com os dois lados beligerantes. Em 1991, fruto dessas relações, foi o primeiro mediador do conflito angolano, colocando pela primeira vez, sentados à mesma mesa, militares das Forças Armadas, governamentais e da UNITA, que rubricaram um acordo de 19 pontos em 19 de maio de 1991. Você tem uma ideia da trajetória, então, dos nossos dois convidados. Enquanto eu fazia as apresentações, vi mais pessoas chegando aí, muito obrigada. Orlandine Morongo, Papa, é filho, Orlando? É filho, por acaso, Orlandine Irmã, não percebi Morongo? A questão. Boa noite. Orlandine Morongo, sim, cumprimentando aqui, é filho? Não, porque está aqui te cumprimentando. Mas vamos fazer o seguinte. Não, se é seu filho, a pessoa chamou você de Papa Morongo, aqui. Sim. Orlandine... É filho, sim, é filho. É filho, sim, é o meu filho. Tá. É o meu filho, sim, Tá é o meu filho. Bom, se você não se importa, Orlando, nós vamos começar com o nosso cota William Tonet. Na sequência, eu passo para você. É claro. Por favor. É claro. Por favor, meu irmão William Tonet, bem-vindo de volta ao Pensar Africanamente. Por gentileza, conta-nos um pouco da sua visão, da sua compreensão do que ocorre neste momento nos países aí que nós citamos do Sahel. Por gentileza. A todos que nos estão a assistir, boa noite, Muongo, boa noite, Silvani, a todas e a todos que nos acompanham. Nós estamos, neste momento, a viver uma revolução de conceitos no mundo. O que nós assistimos agora no Sahel é, de facto, o apogeu dessa revolução de conceitos. O que é que efetivamente se está a passar? Por que se está a passar? E a ladainha é que nós temos um conjunto de jovens apontados como golpistas, porque, coincidentemente, numa língua de cerca de 1000 km², eles decidiram tomar o poder. As potências coloniais também definiram o conceito a contrário senso e focaram só neste efeito. Ora, o que está aqui em xeque é a forma como se realiza o golpe? Não. Nós temos assistido ao longo de 40 anos, 50 anos, 60 anos, a golpes constitucionais que o Ocidente não se preocupa. E os ditos democratas em África também não se preocupam. A alteração à Constituição para beneficiar um ator ou um grupo político a perpetuar-se no poder constitui, em ciência política, e o Muongo está aí para nos ajudar a blindar o conceito, significa um golpe. Aquele que subverte a lei eleitoral para se beneficiar em detrimento da lisura, da transparência, ele está a dar um golpe militar, um golpe de Estado. O golpe
de Estado depois, conceitualmente, passa para golpe militar quando estes saem da caserna. Bom, mas o homem que sai da caserna depois põe uma farda civil. E temos Nguema, que era militar, que está no poder. Temos Sassou Nguesso, um dos maiores ditadores, que também ficou preocupado e teve o cinismo de vir criticar estes jovens, como o Ibrahim, o Doumbia, que estão no poder. E ele contribuiu para a derrocada de um presidente democraticamente eleito, Pascal Lissouba, através de um golpe de Estado com a ajuda das forças militares angolanas. Portanto, estes tipos não têm higiene intelectual sequer para falar sobre isso. Mais grave, o que é que está em xeque, afinal, e deu essa toda masturbação intelectual na França e na comunidade ocidental, Estados Unidos, sobre o Níger? Este pequeno país é responsável pelo fornecimento de urânio para trabalhar uma em 3 centrais nucleares na França. E 80% da população nigerina vive às escuras. Igualité, fraternité, direito das crianças. A França permite nestas minas, controladas por franceses, que haja meninos pretos pobres a trabalhar. Obviamente, chega um dia que há o despertar. E é a sinalética do despertar intelectual, não só já se é por militares ou não militares, é que se impõe como tarefa básica dar de comer a muitos milhões de africanos e angolanos. Eu não posso ficar, quer dizer, indiferente, quando eu tenho, por exemplo, no meu país, 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino, 50% de crianças sem vacinação, e estar preocupado com os outros que querem arrumar as suas casas. Esta é a minha primeira intervenção. Obrigada. E que coerência, né? Que coerência você traz. E eu me lembrava quando você dizia sobre esses golpes que, recentemente, no Brasil, nós vivenciamos um golpe a partir do Parlamento brasileiro, considerado um processo absolutamente democrático, né? E nós sabemos o resultado, sabemos o que vivemos de retrocesso e de violência nos últimos anos aqui no país. Orlando, por favor. Silvani, um ponto só. Silvani, você fixa muito, o povo brasileiro fixa muito no 8 de janeiro de 2022. Mas, de fato, esse golpe não começa em 8 de janeiro de 2022. Começa com a decisão absurda, racista, abjeta, de um senhor que se chama Sérgio Moro. Sim, não, eu estou falando do processo golpista que nós vivenciamos aí. Os golpes geralmente, às vezes, têm um percurso, não é? Sim, não, nós estamos falando do processo que nós vivenciamos em 2013, 2014, que resultou na destituição da presidenta Dilma em 2015, e, na sequência, na eleição de uma pessoa fascista, não é? Nós vivenciamos esse processo aqui no Brasil nos últimos 6 anos, pelo menos, né? Que conseguimos reverter em grande parte nas eleições agora de 2022. Orlando, por favor. Muito obrigado, irmã Silvani. Eu gostaria de saudar, primeiramente, o mais velho, o nosso cota William Toné, que é uma referência
incontornável do jornalismo angolano e da sociedade civil angolana. É, de facto, para mim, um momento marcante estar a partilhar uma live com o mais velho William Toné. Eu que, em 2008, tive um dos meus poemas publicados no jornal Folha 8. E, na altura, eu fazia comentários na Rádio Eclésia e acompanhamos todos com muita intensidade os processos que pesavam sobre o irmão William Toné relativamente aos problemas que teve, aquela questão com o ex-presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, é uma honra estar aqui na live com o mais velho William Toné. E queria também dirigir uma palavra de pesar às vítimas do conflito que ocorre nesse momento na Palestina, lamentar a perda de vidas humanas, tanto da parte de Israel, mas fundamentalmente as vidas humanas da parte da Palestina, os palestinianos que são vítimas das injustiças do sistema internacional, vítimas da brutalidade e da arrogância do neocolonialismo, os palestinos que lhes são negado uma terra, um estado, um território, portanto, às mães e aos pais israelitas que perderam os filhos, às mães e aos pais palestinianos que perderam os filhos, às crianças palestinianas, o meu sentimento de pesar. Nós, angolanos e africanos, que conhecemos muito bem a experiência da guerra e sentimos e sabemos o quanto custa, mas também um sentimento de pesar a outras guerras, né, esquecidas em África, os conflitos no leste da República Democrática do Congo, os conflitos no Sudão, os diversos problemas de guerras que temos em África e que são esquecidas e que não merecem as manchetes na imprensa do mainstream internacional. Portanto, a essas nossas guerras esquecidas, ignoradas e desprezadas também, as vítimas dessas guerras, o meu sentimento de pesar. Irmã Silvania, um prazer estar novamente aqui e agradeço imenso pelo convite e a honra de estar ao lado de uma entidade, né, que é o mais velho William Toné. É de uma grande responsabilidade neste momento estar aqui. Eu só tenho receio das tecnologias, né? Espero, tenho estado a sentir uma oscilação na rede, no sinal, espero que não nos crie constrangimentos. Para falar desta aqui na região ou do Sahel, lógico que está próximo do Saara, né? Está logo a sul do Saara, que é a região do Sahel. Nós podemos identificar aqui fatores diversos, né? Que, a grosso modo, olhar primeiro para a própria geografia da região, né? E depois não podemos fugir do peso da história. Às vezes nós em África e um pouco pelo mundo, as pessoas fogem, as pessoas não querem falar do peso da história, né? As pessoas evitam falar do peso, incomoda, né? Eu não sei se estou no ar, se não estou no ar, eu sinto que houve aqui alguma instabilidade no meu sinal, não, mas estamos te ouvindo bem. Estás no ar. Acho que estamos no ar. Estamos te ouvindo bem. Obrigado, Mana. Obrigado, Mana. Pronto, falava eu da questão do peso da história, da importância de olhar da colonização, e não podemos também deixar de falar das traições internas, né? Os nossos traidores, aqueles que colaboraram no passado. Estou no ar, não sei se estou no ar. Eu vejo que a imagem da irmã Silva está congelada, não sei se estou no ar. Irmã Silva, será que estou no ar? Estás congelado aí, mas aqui estás pronto, bem. O sinal estava bem, mas agora fora, pronto. Pois, dizia avisar. eu que... Sim,
Obrigado. Dizia eu que também não podemos falar dos nossos traidores, né? Mas os nossos traidores serviçais. Agora está travando. Também, né? Temos um problema. Esse problema não é só a nível da região do Orlando, Sahel, mas a nível. Sim, deixa eu te estranhamente interromper. o sinal. Sim. Deixa eu te interromper e fazer uma sugestão. Sim. Fecha a sua câmera para ver se a gente fica só com seu áudio e se melhora, por favor. Se você puder fechar sua câmera. Isso, vamos ver, acho que fica melhor. Vamos lá. Melhorou. Não sei se melhorou. Melhorou. Pronto, está bem melhor. Problema das tecnologias. Eu dizia que também é geografia, falava da geografia, da importância de olharmos para a geografia, o Sahel, que é uma região árida, né? A agrura, a dureza do deserto, que é um elemento a ter em conta, as questões ambientais aí relacionadas, a questão do peso da história da colonização, a questão das traições de entidades locais, o velho problema, né? O velho problema das traições dos nossos próprios líderes, os antigos líderes tribais que hoje estão dirigentes e presidentes que servem, na verdade, interesses alheios aos povos desta região, mas também não podemos deixar de falar, quando olhamos para o Sahel, da França, né? Do papel da França e desta doutrina que é o France-Afrique, né? Esses 4 elementos é que eu gostaria de trazer como destaque, que se calhar vamos ir desenvolvendo ao longo da conversa, né? Esses 4 elementos que eu gostaria de mencionar: a geografia, o peso da história, a colonização, as traições internas africanas, né? E a doutrina do France-Afrique, né? É importante termos em conta esta doutrina do France-Afrique versus a entrada de novos atores, né? Na região africana, nomeadamente o impacto que isto tem para a luta do colonizador francês em prol da manutenção da sua influência na região, né? A título introdutório, esses 3 eixos que eu gostaria portanto, de partilhar aqui para começo de conversa. Tá certo. Obrigada. Para quem está chegando dizia eu, aí... Mana Silvani, Mano William. Sim. Sim, eu acho que nós estamos com um pequeno delay, quando você demora um pouquinho a nos ouvir, mas nós te ouvimos bem. E você, se quiser já explorar esses 3 eixos que você colocou, por gentileza, fica à vontade. Estamos com um pequeno delay, está demorando um pouquinho para ele nos... Sim, relativamente à geografia, a própria característica da região desértica impõe desafios a nível da gestão administrativa, gestão dos estados da região do Sahel, né? Estamos a falar de 3 estados, mas há fontes que incluem também a Guiné-Bissau, mas pronto, estamos a falar de 13 estados. Todos esses estados foram colônias e, dentre esses estados, 8 deles foram colônias da França, né? E, para além dessa questão do desafio que a própria geografia impõe, a administração as administrações locais, temos então a questão do peso da colonização. E aqui é importante, um dos detalhes que podemos colocar aqui é a falta, né, por exemplo, a falta de soberania sobre a política monetária, né? Parte considerável desses países da região do Sahel não tem soberania sobre a sua monetária. E não tem soberania sobre a sua política monetária. Por quê? Porque existe uma armadilha chamada Franco-CFA. Essa armadilha chamada Franco-CFA, na qual estão acorrentados 14 países da região, impõe que esses países se submetam à
às regras, aos ditames da França, ao ponto de terem que depositar parte do seu, do seu recurso monetário, do seu rendimento em bancos franceses, para não falar da cunhagem do próprio franco CFA, né? E então este elemento do peso da história, né, que resulta de cedência, entre aspas, da França, tendências, mas efetivamente a neocolonização. Aliás, não é em vão que vimos quando a revolta, portanto, de uma portanto, expressa, se calhar também tentando buscar vantagens políticas, ela expressa a sua indignação em função da maneira como a França continua a explorar os países desta região. Portanto, aqui o elemento do peso da história. Mas, de repente, surge, então, um movimento, um grupo de novas revoluções. Portanto, a revolução é um conceito que é aqui estabelecido dependendo do ponto de vista, a revolução é um conceito que é estabelecido aqui dependendo do ponto de vista de quem olha para este momento que a região do Sahel vive. Alguns poderão chamar golpe de Estado, mas temos que olhar para um momento marcante, que foi o ano de 2012, em que subitamente países do Sahel que sempre tiveram movimentos, mas grupos de profissão islâmica, de 2012 para cá viram, portanto, o emergir de um movimento de insurreição jihadista que quase ocupou metade do Mali. E esta ameaça jihadista levou a que o governo e outros países da região apelassem para ajuda internacional, nomeadamente a ONU, ajuda militar. E aí entram, então, os franceses a oferecer segurança. E tivemos a história das duas grandes operações famosas da França, a Operação Barkhane e primeira a Operação Serval, depois a Operação Barkhane. Tivemos os próprios grupos, o G15, o G5 do Sahel. Portanto, todas essas operações, na Operação Serval, a França colocou cerca de 4.000 soldados, na Operação Barkhane, mais de 5.000 soldados, e outros 14.000, portanto, da ONU, com os outros do G5 do Sahel. Todos esses movimentos militares foram incapazes de resolver o problema da insurreição islâmica. O que é que parece? O que parece é que nós temos aqui um fenômeno que é o fenômeno da criação do caos, né? Obviamente que o caos gera uma demanda por segurança. Ao gerar a demanda por segurança, quem vende a segurança tende a obter vantagens de exploração em contexto de caos, né? Percebendo-se desta realidade que foi afetando a República Centro-Africana, a Guiné-Conakry, o Mali, o Níger e outras regiões, para não deixarmos de falar da Nigéria, enfim, toda a região do Sahel foi afetada. Portanto, vimos o presidente deixa aqui, que morreu em contexto de combate, o presidente do Chad, né? Idriss Déby. Ou seja, toda a região do Sahel foi afetada por essa insurreição islâmica, o caos, né? A criação do caos. Eu crio o caos e vendo a segurança. E foi assim que, percebendo-se deste ciclo vicioso em que os países da região estão acorrentados, foram surgindo movimentos internos nas Forças Armadas, porque a solução dos problemas, portanto, ocorrem por duas vias. Ou pela via republicana. Qual seria a via republicana?
democracias sólidas, hoje até o conceito de democracia hoje é muito questionado, né? É muito questionado na medida em que difundiu-se uma perspectiva de democracia liberal, e estas democracias, às vezes, que são muito vistas através da alternância, é que os próprios mecanismos de alternância são muitas vezes viciados, porque potências externas à África interessa que determinados indivíduos permaneçam no poder porque os seus interesses. Daí que o próprio conceito de democracia hoje por hoje, visto a partir do sufrágio universal, visto a partir da famosa alternância ou do voto, e para não falarmos depois das questões que o mais velho William já disse, que são as alterações constitucionais para forçar mandatos, e o continente africano enferma dessa situação. Portanto, então, esta via, dizia eu, esta via republicana fracassou, e tem fracassado em África. Daí, então, surgiram outras formas de resgate da dignidade desses povos, que provia dos movimentos militares, assim surgiu no continente, fundamentalmente no Sahel, Ibrahim Traoré, né, que fez um discurso emblemático que vai marcar já a história contemporânea africana, esse discurso feito na reunião com políticos russos, né, Assimi Goïta, Abderrahmane Tchiani, e Mamadi Doumbouya, né? Portanto, estamos a ver efetivamente o surgimento de novos movimentos emancipatórios, mas emancipatórios em relação a quê? Uma neocolonial que insiste em explorar o continente e fundamentalmente esta região. Eu acho que também o mais velho William, portanto, desenvolver as suas ideias, né? Porque cá em África a gente tem que respeitar os mais velhos sob pena de sermos punidos. Sim, Caro Orlando, obrigada por nos trazer esse panorama, e acho que tanto você como o William Tonet traz essa questão conceitual, não é? Do exatamente quem olha e quem diz que é um processo revolucionário, quem diz que é um processo golpista, a partir de que olhar. Importante lembrar também, como você colocou, que os modelos europeus impostos quase que ao planeta têm resultado numa instabilidade, num caos muito grande, porque é uma imposição, né? É uma imposição e nem sempre, na maioria das vezes, não tem resultado bem. Alberto Monteiro dizendo: quem cria o caos, quem cria arma e treina os chamados terroristas islâmicos. Deixa eu cumprimentar a querida Lere Virgínia, nos acompanhando lá da Itália. A Luísio Barreto, muito bom ouvir informações sobre a África, obrigado. Nós que agradecemos por estar aí conosco. A Luísio, eu digo sempre que nós temos sede de saber mais sobre a África e sede de saber a partir do olhar de pessoas africanas coerentes, comprometidas, como nossos convidados de hoje. O que nós sabemos é muito pouco, e muitas vezes sabemos via a mídia corporativa, com o seu olhar absolutamente racista. A Rosângela recomendando assistir o documentário em 3 episódios do canal Jazeera, versão em inglês. O documentário se chama Sangue e Lágrimas, a história da colonização francesa. Eu vou já devolver para vocês, pedindo ao pessoal que está no chat que, se tiverem perguntas para os nossos convidados, aproveitem para colocar agora, porque aí a gente já passa também para que eles possam dialogar com as perguntas de vocês. Alberto Monteiro dizendo ao Orlando, no que nós concordamos plenamente, solidariedade com todas as vítimas do conflito
Israel-Hamas, né? Principalmente Israel-Palestina, na verdade, né? Principalmente as do colonialismo que nunca terminou e das agressões imperialistas. Aí mais uma filha do Orlando, Agatha Murongo, também nos acompanhando aí, cumprimentando o papá. Muito bem, vamos dar sequência. Lerê dizendo, finalmente uma live. Lerê, nós temos feito poucas, mas temos feito, viu? Temos feito. Inclusive, na semana que vem, nós teremos quinta à noite e teremos no sábado à tarde também. Estou abrindo para vocês que queiram colocar perguntas, mas, enquanto isso, devolvo para o William Tonet. Tem uma coisa que eu fiquei... que me impactou um pouco, foi a pressão dos países colonizadores, neocolonizadores, para que a União Africana se posicione contrário aos movimentos que estão ocorrendo nesses países. Como é que a União Africana tem se posicionado, meu caro Tonet? Bom, eu gostaria de parabenizar, em princípio, a fala do Muongo, do Orlando Muongo, que deu um contexto. Mas, e antes deste posicionamento da União Africana, que eu penso que é quase irrelevante a instituição, mas já vamos chegar a ela, é que importa recuar um bocado no tempo. É que tudo isto que ocorre agora no Sahel é uma língua na horizontal que vem de uma outra na vertical e depois faz o ele cá para dentro. Num eixo que se quer dizer que só há deserto e fome, mas ela apanha os dois eixos climáticos do continente, e é uma zona que não tem, primeiro, razão de passar fome. Agora, isto começa porque se quer apagar a história da grande influência civilizacional preta no continente europeu. E era preciso destruir um bastião, que era a Líbia. E esta versão da destruição da Líbia começa com um senhor francês, com o presidente Sarkozy, que foi largamente apoiado por Muammar Gaddafi. Não nos esqueçamos também que na geometria das independências, o que é que tiveram os africanos? Uma carta de alforria, não da liberdade, mas de dizer, olha, agora vocês escolham o vosso governador e vocês é que sabem se lhe dão o título de governador, de imperador ou de presidente. Mas nós continuamos imaterialmente colonizados. Então, um dos primeiros imperadores, recuando no século, um dos primeiros imperadores com maior influência na consolidação do Império Romano foi um preto. Coisas que não se dizem na academia. Roma teve imperadores pretos. E um dos imperadores pretos com maior influência, não é? Que é o Caracalã, Sétimo Severo Caracalã, nasce nesse eixo. Antes da miscigenação para se acabar com os pretos na Líbia, allí, e a perspicácia de Gaddafi, pese os seus erros, eu conheço bem a região, conheço a Líbia, sou amigo de um dos filhos de Gaddafi, é o feito que o Gaddafi fez. O Gaddafi venceu o deserto porque começou a fazer uma revolução interior de proclamar a independência imaterial de que carecia todo o continente africano. Portanto, nós temos a independência material, mas imaterialmente nós somos dependentes. E começamos, veja, este menino, o filho do Muongo,
dê um like no pai. O meu filho dá um like a mim. Nós, quando temos a independência, depois, como é que nós continuamos na órbita do colonizador? Disse-o parte, o Muongo, pela moeda. Mas não só pela moeda. Eles dão-nos a carta de alforria, a gente pomposamente proclama a dita independência material, mas logo, logo é criada uma organização onde quem está à cabeça é o colonizador. Então, tu tens a Commonwealth para gerir todos os ex-países africanos colonizados pela Inglaterra, pelo Reino Unido. Portanto, começa a Inglaterra, depois é que é o Reino Unido. E depois tens logo a francofonia, a France-África. A France-África é um processo mais próximo, Orlando. Mas a francofonia, que então há essas reuniões, todos os presidentes dos países vão dar a bênção, ajoelhar-se ao pai francês ou à rainha inglesa. Portanto, e era aí. E depois dizem, não, a nossa irmandade, nós até criamos órgãos de ligação rápida. E então tem a RFI África, que é a Rádio Internacional Francesa, a BBC África, que é a Rádio Internacional Inglesa, tem a RTP, que é a Rádio Internacional Portuguesa. Qual é a linha editorial destas rádios? É, eminentemente, Reino Unido, Paris e Lisboa, Portugal. Quem está nas redações destas rádios e televisões que se dizem viradas para estreitar a relação com os antigos países colonizados? Justamente o pensamento é a bússola mental dos colonizadores que passa. E quando dão diariamente ou mensalmente uma notícia das ex-colônias, é privilegiando os feitos pejorativos. Mas fome, comeram-se, mataram-se, e quem instiga? Nós sabemos. O grande problema aqui é que nós criamos organizações capachas do Ocidente, submissas, pessoas que não têm orgulho de ser deste chão, é que nos governam. Quer dizer, quando um presidente africano está há 40 anos, está há 30 anos, está há 6 anos, está há 7 anos, vai ao encontro das metrópoles europeias, ele esmera-se em investir superior ao ocidental. Vai comprar no Ocidente os maiores fatos, os maiores fios de ouro, enquanto o seu povo definha a fome e não tem 3 refeições. Interessa ao Ocidente. Claro, estes são os líderes. É mais fácil negociar com um ditador do que um revolucionário, um elemento que quer a independência imaterial do seu país. Eles ensinam-nos, desde pequeno, a gostar das equipas de futebol deles. Quer dizer, porque o sonho da melhor escola, eles, desde a nossa independência, dizem que nem a melhor escola está aqui, vocês não precisam ir. O melhor hospital, vocês não precisam ir. Quando tiverem, peguem num avião e venham para aqui. E estes capachos aderiram à disciplina da burralização intelectual, de seguir estes ditames ocidentais. Depois, aplicamos as teses das agências de Bretton Woods, Fundo Monetário, Banco Mundial, que não foram criadas para o gemer e o sentir africano. Elas foram criadas para o Ocidente. Aplicam-nos receitas em países que não têm instituições fortes, que não têm lideranças fortes,
que colocam permanentemente o nosso povo na miséria. E quando há uma normalidade constitucional que não é o desejável, lá vêm estes senhores com a ladainha de liberdade, de democracia, de alternância, mas eles nunca fazem nada para uma verdadeira alternância, para uma verdadeira autossuficiência. Quando nos falam, às vezes, é preciso produzir mais, então inculcam-nos que a tese de desenvolvimento é através da economia do mercado, de menos Estado e mais privados. Mas como? Num país falível, quando você põe isso, você está a negar a educação, a melhoria, e você entrega o país ao capital estrangeiro. Então, o colonizador só mudou o conceito. É isso que eu digo, a revolução do conceito. Deixou de ser colonizador, cunhou como investidor, mas o modus operandi é colonizador. Portanto, e nós temos que ter a percepção que o movimento de liberdade, quando chega, não interessa o curso do rio, mas as margens que o comprimem. E aqui, dizer, não, estes militares fizeram mal. Sim, quem é que fez bem? Nós temos países há 40 anos de independência, 50 anos de independência. Se os Estados Unidos fosse tão democrático, a Europa tão democrática, para a África, tinha um país que seria o modelo, que eles disseram, olha, vocês se não fossem ditadores, se vocês não fossem corruptos, se vocês não fossem maus, estariam como o país tal. Qual é o exemplo que os Estados Unidos têm para dar a estes jovens do Sahel? Se não conseguiu fazer nada na Libéria, o desenvolvimento que os Estados Unidos fez na Libéria é mostrar que eles serão eternamente escravos, é colocar o filho do presidente da Libéria a jogar na seleção dos Estados Unidos, o que configura a maior humilhação de um país africano e de um líder africano. Porra, se o filho do presidente joga na seleção dos Estados Unidos e o presidente do meu país vai assistir o jogo do filho, este tipo não tem higiene intelectual. Era bom jogador, o Jorge Weah, tem bons feitos, mas é mau político. Nem todo bom jogador, nem todo bom cientista dá um bom político. E, de facto, são estas coisas que nós temos. E depois você tem uma organização de unidade africana que é o quê? É um conjunto de compadres ditadores que se reúne para discutir o melhor champanhe que consomem, não é? Os melhores carros que têm, não é? E pouco mais, porque de lá não sai nenhuma resolução que diga vamos, em 2 anos, diminuir em 50%, 60%, 70% os bairros pobres, os bidonvilles das nossas comunidades. Não. Quando eles fazem algum projeto imobiliário, é distante, mais próximo deles, mais distantes das populações. E é arquitetura que configuram, não é, prédios sociais, não prédios integrados, em que se recreia, de facto, a mais-valia. No meu país nós temos isto. Não é? Nós temos quilambas, sequeles. São prédios que no mundo ocidental significam bairros sociais na vertical. Aqui são considerados para acolher uma classe intermédia, já que eu me recuso a falar em classe média. Então, é preciso ver isso. Quantas das nossas universidades estão no ranking? Por que as nossas empresas... Veja o Mwongo. O Mwongo está aí. Tem este portfólio acadêmico. Se existir uma competição interna, hão de lhe excluir
se ele não for bajulador, se ele não disser que o vermelho é branco, não é? E que, de facto, o fulano de tal, não é? É o Moisés, não é? É o Messias prometido. Portanto, enquanto nós não nos libertarmos e não formos independentes, intelectualmente, fazermos da confrontação de ideias uma mais-valia, não por unanimismo, mas para os consensos que nos levam a um objeto, nós vamos nos quase indignar. Agora, eu não me indigno e nem coloco no pior patamar. Eu não gosto de mudanças violentas, mas não posso queimar os meus neurônios por higiene intelectual, a condenar os militares que saíram do quartel, quando você tinha um Bongo que com um AVC tinha que tomar Viagra para ter tesão de levantar a mão, não de levantar o pênis, mas de levantar a mão. Quer dizer, e queria continuar a arrastar-se no poder. Que diabo, isto não é um golpe? E aquele povo, menos de 3 milhões, não é? Eu conheci o Ondima mais cedo, mais jovem. Franqueei o palácio gabonês. Por quê? E por que ele não saía? Porque tinha uma mulher francesa. Está a ver? Por que o senhor, não é? O Ouattara, o que nunca faria o Papá Boigny, nunca faria o Papá Boigny, coloca tropas francesas a fiscalizar as nossas cidades lá no Côte d'Ivoire? Por quê? Humilhar o ivoiriense. Eu ser parado em Abidjan por um francês a pedir-me o meu bilhete de identidade. E eu sair do carro e não lhe mostrar. Quer dizer, é isto. Dorme com quem? A mesma coisa. Um homem do Senegal, com Macky Sall, vir condenar e estar a dizer que vai invadir o coisa, quando é um golpista, tem o Sonko, o líder da oposição, na prisão, com uma acusação abjeta. É este tipo, também, nas margens, dorme com lençóis franceses. É óbvio que isto fragiliza o nosso país. Mas contar com a OEA só depois de uma verdadeira revolução. Novos líderes tomarem de assalto aquilo. Veja, nós saímos de uma estrutura colonial na União Africana e não tivemos a hombridade de conclamar os arquitetos africanos e os engenheiros africanos, sequer para fazer um projeto de uma sede da União Africana baseado na arquitetura africana. 90% daquilo que, em termos de imobiliário, se faz no continente africano é da matriz europeia. Estes tipos não pensam aqui. Morrem fora, grande parte, porque impedem os povos de ter aqui as melhores condições, as melhores universidades. Nós não temos necessidade de ter em Angola 20 milhões de pobres, quando nós estamos bem. 33 milhões de pobres no Brasil, quando é uma potência alimentar. Não é possível. Eles têm o caos na Líbia para invadir, como disse bem o Orlando Mwongo, aquela toda região. Para quê? É preciso que o islamismo permite que a Orena continue a explorar e não pague, não é, a poluição dos solos que faz. Há uma grande quantidade de meninos e homens no Níger que têm câncer, porque não é cuidado. A água de tratamento passa por entre as cidades. Ora, o Banzu não tratava disso porque era um capaz de Macron. Porque Macron é um menino que tem a utopia, que poderia discutir de forma diferente com nós que fazíamos show-offs.
mas era para querer mostrar permanentemente a supremacia branca, que ele é superior. Mas nada. Agora, não tem lições morais o senhor Macron para dar a nenhum africano, quer de liberdade, quer de democracia. E quiseram instrumentalizar, através dos seus cachicos africanos, alguns casados com mulheres francesas, para os instrumentalizar à noite, para se virarem contra os seus irmãos africanos, que eles querem instaurar o caos para o povo continuar sem comer, para o povo continuar sem trabalhar, para o povo começar sem... E eles irem nos colonizar, porque há um projeto do fundamentalismo islâmico se implantar. Isso não é só no Sahel, do meu país também há este temor. Porque há quem dirige que não tem 2 dedos de teste para ver como é que o país está a ser quadriculado. Então nós temos revoluções. Nós mandamos o Orlando ir estudar. Porque o pai do Orlando disse, meu filho, tu tens que ir estudar porque o estudo é a chave do sucesso e do futuro. E o Orlando, estamos a ver, esmera-se a estudar. Só que quando ele voltou com a chave do futuro, ele meteu-a na fechadura e os mais velhos trocaram a fechadura e ele continua do lado de fora. Boa analogia, muito boa. Eu vou... a gente tem algumas perguntas para vocês e eu estou encerrando as perguntas, porque senão nós vamos entrar aí na madrugada e aqui à noite. Então, estamos encerrando as perguntas. Eu coloquei aí no chat privado, para que vocês, se quiserem, dar uma olhada, e vou ler para vocês também o que nós temos aqui de pergunta. A Rosângela quer saber a opinião de vocês sobre a saída da ONU do Mali. O Aloysio Barreto, como os jovens africanos estão se posicionando sobre esses movimentos políticos nacionalistas que estão proliferando na África? O Tito, aproveitando a abordagem do Aloysio, como Agostinho Neto é visto por jovens, a poesia dele está viva, né? Alberto Monteiro, aqui é um comentário dizendo brutal a fala do William Tonet sobre o que Amílcar Cabral chamou de lacaios e cachorros dos brancos. E agora o jovem presidente Ibrahim Traoré apelidou de ministros e dançarinos do Ocidente. É um comentário do Alberto. Pergunta do Alberto para vocês. Que leitura fazem do fato de somente a SADC é aquela organização da África Austral, né? uma espécie de comunidade envolvendo países da África Austral, somente ela, presidida pelo presidente João, será a única organização multilateral africana a se pronunciar condenando os atos do Hamas. E ainda o Alberto, os ventos do Sahel poderão chegar em Angola? O que vocês acham? E, por fim, mais um comentário do Alberto: é hora de se pensar em estabelecer em todos os países africanos comissões de verdade e justiça sobre crimes do colonialismo, neocolonialismo e crimes da escravidão. Deixa eu ver. Lúcia Góes, como os professores mediam, debatem essas questões. Quais questões, Lúcia, que você trouxe, que você está perguntando? E Alá Muangai, o melhor posicionamento dos africanos é abandonar a ONU, que é uma organização que só interessa ao imperialismo. Aí é um comentário. Eu vou deixar vocês muito à vontade para dialogar com as perguntas que vocês acharem que devem dialogar. Outra, se acharem que a gente deve voltar
Porque tem pergunta que exige praticamente um tratado, né? Tem pergunta que a gente tem que passar, transformar numa nova pauta, porque exigiria muito tempo. Então, vocês fiquem muito à vontade. Paulo Fernando, parabéns, Tonê. Esses velhos africanos só atrapalharam o desenvolvimento africano com suas safadezas. Orlando, eu vou começar contigo, tá? Fica à vontade. Você consegue visualizar as perguntas? Muito obrigado, aí no chat? Irmã. Sim, Mana, consigo visualizar algumas. Espero que desta vez a tecnologia não nos traia, porque em respeito aos espectadores, eu preferia aparecer de facto a falar para eles e para participar de forma visual na conversa. É de felicitar a intervenção do mais velho, reflete que de facto o nosso problema em África é o mesmo de há séculos. Continua a ser um problema de liderança. Existe um projeto de renovação cíclica do colonialismo, e esta renovação cíclica do colonialismo é feita por via dos líderes. Hoje, as potências europeias e ocidentais já não precisam vir instalar capatazes, instalar uma série de mecanismos, desde que tenham o controle sobre os líderes dos presidentes, os líderes dos países africanos. Isto que perceberam os revolucionários do Sahel, os rebeldes, né? Os rebeldes do Sahel. Quer dizer, quando nós olhamos para a falta de soberania a nível da política monetária, vai parecer que somente os países que estão sob o jogo do franco CFA é que não têm soberania sobre a política monetária. Não, isto não é verdade. Não é verdade. Países há em África, fora da região do Sahel, que aderiram aos novos ventos do neoliberalismo, e o mais velho William citou um dos flagrantes neoliberais africanos, que é o Macky Sall. E temos outros, né, que trouxeram aqui como um novo evangelho, né, que é o Estado mínimo, vieram com um conjunto de tecnocratas, neotecnocratas, que defendem o Estado mínimo em países miseráveis. Imagina o Estado mínimo em países que nem sequer têm capitalistas. Trouxeram uma doutrina do empreendedorismo que, na verdade, já foi ensaiada, que criou a tragédia no Congo Democrático. Muita gente já se esqueceu do débrouillez-vous do Mobutu. O que foi o débrouillez-vous? O débrouillez-vous foi o primeiro ensaio, a primeira experiência da falácia do empreendedorismo fracassado brutalmente, que destruiu a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, do ponto de vista social e econômico, nunca mais se reencontrou. Por causa, em parte, há vários fatores, mas fundamentalmente por causa do débrouillez-vous. E nós aqui absorvemos, inclusive em Angola. Eu tenho um livro, um modesto livro que fala sobre isso, o taxerismo em Angola, sobre as privatizações e a apologia da invisibilidade do Estado. Publiquei o ano passado, eu falo sobre isso. Quer dizer, continuamos a receber doutrinas empacotadas, enlatadas, que nos são impostas, doutrinas econômicas e sociais que são doutrinas extraterrestres, que não se coadunam com a nossa realidade. O neoliberalismo fracassou na Inglaterra, da Margaret Thatcher. Ou as pessoas esqueceram que a Margaret Thatcher foi enxovalhada do poder pelo povo? E nos Estados Unidos, olha para os Estados Unidos, que é dos países, a imprensa mainstream esconde a realidade. Os Estados Unidos, que tem cidades de pessoas toxodependentes, pobres, miseráveis. Olhem para os índices de suicídio no Chile. E eu falei, quando tive tempo de antena na LAC, o tempo em que eu tinha programa na LAC, falava sobre isso. E é esta a doutrina que fracassou no Reino Unido, fracassou nos Estados Unidos, fracassou no Chile e que trouxeram para a África. E houve pessoas que abraçaram, líderes africanos que abraçaram o neoliberalismo. A canção do momento agora é o empreendedorismo. Quer dizer, até pessoas que não conseguem definir o que é o empreendedorismo
transmitem a ideia de que basta que todo mundo venda alguma coisa. O conceito destes neocratas, neotecnocratas angolanos e africanos é que o que desenvolve economicamente e socialmente um país é que todos nós nos transformemos em vendedores. Isto sim é economia de mercado, isto sim é progresso, isto é que está na moda para que o FMI bata a palma e sejamos vistos como bons meninos pelos Estados Unidos, pelo Banco Mundial. Nos digam, olha, sim senhora, apliquem uma política de austeridade, retirem o subsídio aos combustíveis, põe aí um IVA de 14%, estão no bom caminho a se destruir socialmente os países africanos. Nós absorvemos um sistema econômico-social, que é a economia de mercado, que nos Estados Unidos demorou séculos para se consolidar. Os atuais capitalistas, os Rothschilds, os Rockefellers, os JP Morgans, os Fords, são herdeiros dos seus avós, que foram os barões ladrões dos Estados Unidos. Eles tiveram séculos. Nós nem sequer capitalista temos. E alguém trouxe cá a ideia de que vamos todos virar vendedores. Isto sim é que está a dar. E há quem defenda isso. Né? Então, sempre Orlando, o mesmo problema. Orlando, não te queria cortar. Mas é só para te dar uma contribuição. E, de facto, eles se tornaram capitalistas à vontade, mais bem. Lendo um comunista, Karl Marx, que nas suas isenções com Simon foi a dita acumulação primitiva do capital. Então retornem o que vocês roubaram dentro desta fala que estás a dizer, que os ladrões avós transmitiram depois, eles incorporaram o produto do roubo para aplicar na economia. Portanto, uma coisa que o Zé Eduardo tentou fazer em Angola e também restringiu, porque é sempre restrito o número de gatunos e tem que ser restrito a incorporação na sociedade. Sim. Desculpa lá. Sim. Exatamente. E o que muita gente não percebe é que não é possível construir economia de mercado, um capitalismo selvagem, sem acumulação primitiva de capital. E depois as pessoas ficam escandalizadas. Ai, o fulano roubou, tirou no Estado. Mas é lógico. É o modelo que foi escolhido. Este modelo econômico, político e social sobrevive por esta via. Tu podes tirar o Cicrano que está no poder, põe o Belcrano vai fazer exatamente a mesma coisa, porque o capitalismo não sobrevive sem acumulação primitiva. Os outros estão avançados 200 anos. Nós nem sequer 50 anos existimos. Portanto, para não ir muito por essa via, é falar da questão das lideranças e como nós somos amanhetados. Eu vou dar um exemplo muito... Estamos a falar do Sahel. No Níger existiu, em 1960, o primeiro presidente do Níger, o presidente Amani Diori, tinha boas relações com a França. Excelentes relações com a França. Era bonita a relação do presidente Amani Diori com a França. No entanto, ocorreu que, em 1972, o presidente francês Georges Pompidou visitou o Níger. Durante essa visita do presidente francês, eu não sei se estou no ar ou se... Estás no ar. Será que... Eu acho que não estou no ar, acho que as imagens congelaram. Estás no ar. Pronto. Durante esta visita do presidente Georges Pompidou, em 1972, sim, o presidente Amani Diori do Níger reclamou às autoridades francesas sobre a forma como estava a ser feita a exploração do urânio. Isto não é uma história de 2023, caros irmãos. Não. Parece um déjà vu. Não. Isto é 1972. Sabe o que aconteceu com o presidente Amani Diori depois de protestar sobre a forma como a França explorava o urânio no Níger? Sabe o que aconteceu com ele?
em 1974 foi alvo de um golpe de Estado. Percebem? Percebem? Então, nós vamos, enquanto não houver um mecanismo de estabelecimento de lideranças africanas comprometidas com o povo, nós vamos continuar a viver essas experiências do Sahel. E quem quiser perceber o porquê das revoluções no Mali, no Níger, na Guiné, ocorreram, e vão depois acusar-nos, chamar-nos de defensores de golpe de Estado. Mas existem fundamentos por detrás das opções extras republicanas. Porque os sistemas republicanos fracassaram em África. Fracassaram. Pode até existir uma imagem de constitucionalidade quando interessa ao Ocidente, mas temos que olhar para aquilo que serve. Para que serve o Estado? Qual é a finalidade do Estado? Se não responder às necessidades do povo, se não conferir dignidade ao povo. Se um Estado, se um governo é incapaz de satisfazer as necessidades básicas do povo, esse Estado, esse governo são um fracasso. Qual é a função do Estado? A função do Estado é o quê? É criar condições propícias para o investimento estrangeiro? Para que o empresário estrangeiro chegue num país africano e diga: opa, eu estou aqui numa Suíça. Ou seja, o investidor estrangeiro vem, encontra a Suíça, em África, enquanto o cidadão está comendo lixo, está a pedir esmola. Para isso é que serve o Estado. E quem está na liderança sente-se orgulhoso disso? Esta é a função do Estado. Eu peço desculpas. Então, temos que perceber que nós estamos em processos de metamorfoses. Não só a escala africana. Temos que olhar o que está acontecendo no leste da Europa. Temos que perceber como é que foi possível que em 30 anos a China sai de um país, 30, 40 anos, a China sai de um país subdesenvolvido, um país quase que do terceiro mundo, e suplanta todas as economias da Europa. Eu sei que há pessoas que têm críticas em relação à China. Há pessoas que têm críticas em relação à Rússia. Isto é legítimo. Como é que a China consegue reverter, superar um sistema, consegue se adaptar? Como é que a Rússia consegue se impor, não permite que os seus interesses sejam atropelados? E nós não aprendemos, envolvidos 50 anos depois. Mas qual é o problema? Orlando, problema de liderança. Sim, Orlando, deixa-te dar mais uma contribuição e a Silvani. É que neste processo que tu dizes de desconstrução, vê a ingerência. Quando começou a tensão na Líbia, um conjunto de 6 presidentes africanos estavam no avião para ir mediar a OTAN, que não é africana, a OTAN, estes senhores petulantes, colonialistas, imperialistas, mandaram o avião recuar com 6 líderes africanos para irem falar no continente africano com outro africano, sob pena de bombardear. Ora, eles instauraram o caos. É este caos que eles gostam de causar. E não, para pagar o quê? Apagar as provas de um processo que levaria à cassação dos direitos políticos de Sarkozy, porque foi pedir dinheiro na Líbia para a sua reeleição. Ora, o povo líbio não sabia o que é falta de emprego. O cidadão líbio nascia e tinha direito a casa, carro do Estado, subsídio se não tivesse a trabalhar. Quando fosse bolseiro, era o melhor remunerado. E hoje passa fome. Destruíram um país africano. Porque a eles não lhes interessam a ver um modelo africano de autossuficiência. Não lhes interessa.
Não lhes interessa. Então, e aquilo que eu digo sempre, estes tipos sem higiene intelectual interessam os imperialistas porque eles comportam-se como negros que continuam a explorar a maioria preta. É que há uma diferença mesmo nessa revolução do conceito. Silvani, o negro é mais propenso ao complexo. Ele nasceu no mato como eu, mas vai dizer que o prato dele preferido é o caviar. E nós nunca vimos já caviar. Tá vendo? Então, é aquele que rejeita as próprias línguas angolanas, as línguas pelos quais os nossos pais sexualizaram as nossas mães. Não é o português. O português é falado por 25% dos angolanos. 75% não fala português. E eu tenho uma Constituição há 48 anos que discrimina o sexo entre angolanos, porque você só pode sexualizar em português, que é a única língua que está na Constituição. Ora, está a ver? Então, este é o grande problema, essa discriminação. Se eu for pobre, à luz do direito positivo, mas rico à luz do direito tradicional, porque tenho 1000 cabeças de gado, mas não tenho uma empresa constituída. Se eu for para uma clínica, não aceita que eu diga costumeiramente, como nos países anglo-saxões, que eu tenho 1000 cabeças de gado porque me pedem um papel. E outro tipo que tem uma empresa, tem um papel, que só tem 2 cabeças de gado, tem financiamento, tem direito à consulta para pagar depois. Portanto, essas discriminações. Eu gostaria só de responder a Rosângela sobre a saída da ONU do Mali. A ONU é uma organização anti-África. Não está vetada para a África, nunca fez nada para a África, nunca fez nada para o Médio Oriente. Tanto é que eles construíram Israel por causa de um estúpido que era Adolf Hitler, mas agora parece que querem transformar o palestino em alemães para desforrarem o que eles tiveram na Alemanha no nazismo. Ora, isto é que não é correto. Nós condenamos a ação do Hamas, mas você pôr em causa mais de 100 crianças que estão na incubadora, cortar-lhes a água e luz, estar a fazer uma limpeza étnica, é exatamente tudo igual ao que fez o nazismo. Ora, se hoje o judeu, os povos de Israel, perdoou os alemães, perdoou a empresa que mais contribuiu para a morte de judeus na Alemanha, que é a Bayer, está a transportar blindados para ir matar crianças palestinas em carros alemães. Isso é inversão da história. Agora, condenamos, sim, a atitude do Hamas, que também intentou contra crianças. Há direito de, sim, senhora, de eles defenderem a soberania. Mas agora vamos lá para uma outra equação. E por que o Hamas fez isso? Quem é que criou o Hamas? Quem criou o Hamas foram os senhores da Mossad. Foi Israel que está por detrás, porque criou o Hamas para ser um monstro na divisão da Fatah e da OLP, Organização de Libertação da Palestina. Só que eles, depois de adquirirem todos os conhecimentos, receberem todas as técnicas, eles têm 20 campos ao lado da fronteira de Israel. Vão-me querer dizer que a Mossad não sabia? Não. A popularidade de Netanyahu está muito baixa e ele conseguiu adiar por mais um tempo a contestação que vinha recebendo de meses e meses de manifestação, por ele estar-se a comportar como um ditador, a alterar o sistema judicial. Ele agora nomeia o juiz, não lhe exonera, não fiscaliza. É isto. Interessa essa guerra
ele teve um governo para gerir isso com a oposição, mas a barbárie, a ONU onde é que anda? A ONU faz o quê? A ONU não faz nada. Depois, há uma menina que pergunta a poesia de o Tito. A abordagem de Aloysio como Agostinho Neto é visto pelos jovens. Bom, eu não posso falar em representação dos jovens, mas para mim Agostinho Neto foi um líder que teve algum momento de racionalidade durante a luta de libertação. Não foi um médico profundamente humano, como se diz, foi um médico profundamente assassino. Ele, na Constituição, não aceitou criar uma república. Tendo ele programado a independência, ele proclamou uma partidocracia. Angola viveu sem uma Constituição, de 75 a 2010. A Constituição, a lei constitucional que Agostinho Neto criou, foi aprovada exclusivamente pelo Comitê Central de um partido político e aprovada por um presidente de um partido político. Nem teve a higiene intelectual de promulgar já como presidente da República. Portanto, e não tinha 3 órgãos de soberania, como Orlando, a Silvani, eu aprendemos de Charles Louis de Secondat. Não. Tinha 4. Angola tinha e ainda tem, na órbita mental de muitos, 4 órgãos de soberania, sendo o primeiro o próprio MPLA. E aqui na Constituição do MPLA era o Conselho da Revolução, integrado exclusivamente pelo MPLA, que aprovava, incluindo o Orçamento Geral do Estado. Portanto, e como poeta, o Agostinho Neto como poeta é medíocre. Portanto, há uma utopia, uma ilusão de que é um grande poeta, mas não. Portanto, não pode, se considerarmos o Agostinho Neto, ele pode ser poeta. Não é crime alguém considerar-se poeta, não é crime. Mas um grande poeta é uma ofensa a quem é poeta. E eu demito-me de ofender aos verdadeiros poetas. Portanto, para mim, Agostinho Neto é um poeta medíocre, mesmo a nível do Manuel Rui Monteiro, do António Jacinto. O Agostinho Neto está atrás, não chega nos calcanhares destes dois. Para citar só de Angola, destes dois. Não. Agora querem fazer umas parangonas aí de Agostinho Neto, e o dinheiro às vezes compra tudo, não é? Eu posso ser Jesus Cristo, não é? Se eu pagar 1 milhão a Silvani e a Orlando, vocês vão dizer que eu sou Jesus Cristo, que eu até tenho olhos azuis, mas por razões de segurança eu tenho umas lentes de contacto que são castanhas, que é para a pessoa não verem os meus olhos azuis. Portanto, esta é a verdadeira situação. Ele foi responsável em 77 na morte, sem julgamento, de 80 mil cidadãos. Sem julgamento. Sem julgamento. Portanto, um homem como este, para mim, não tem nenhum valor reverencial. Agora, foi político? Foi, tenho que reconhecer, não posso adulterar a história. Ele divide a nossa sociedade entre amor e ódio. Mas não é unanimista. Não. Não é um político que se diga, não, ele em todas as franjas navegava. Não, não é verdade. Navega mais na opacidade do que no arejamento mental da maioria dos cidadãos, até porque foram marcados. Quer dizer, se alguém cometeu um crime, deve conhecer o justo processo legal, defender-se, porque isso não é o tempo da Inquisição, e ele bailonçou e disse que não vamos perder tempo com julgamento. Ora, um presidente, quando diz na sua poltrona, no palácio, a balançar que não vamos perder tempo com julgamentos, é um assassino. Ponto final, parágrafo. É o que diz até a própria ciência ocidental. Uau. Irmã Silvani, não sei se me ouve. Eu
Eu estou te passando, Orlando, eu estou te passando, eu vou me retirar da sala e vou entrar de novo, mas você pode ficar à vontade aí, é porque eu tive um probleminha aqui, eu vou ter que trocar de novo de computador. Por favor, fica à vontade. Sim, sim. Não, embora não seja esta parte do tema, e eu conheço, portanto, o ponto de vista do mais velho William em relação a Agostinho Neto, com devido respeito à opinião do mais velho William Toné, eu sei o quão esta questão do 27 de maio lhe é cara, mas pronto, se calhar encontramos aqui um ponto de divergência no debate, porque eu tenho uma perspectiva diferente relativamente a Agostinho Neto, obviamente reconhecendo que num determinado contexto terá ocorrido, portanto, erros, né, da parte de Agostinho Neto, fundamentalmente esse aspecto que se refere da frase, portanto, que ele diz quando do fraccionismo, mas fora isso, olhando para o contexto da África Austral, para o combate contra o apartheid, para a própria manutenção da independência da Angola, da Namíbia, da libertação de Nelson Mandela, do Zimbábue. Não. Mas, velho, permita-me, por favor, permita-me então também emitir a minha opinião. Mas, pronto, eu respeito em relação. Eu só não queria. De facto, essa questão é muito polêmica e vamos acabar por, se calhar, esgotar o tempo. Mas era só uma ressalva, né? Pronto, respeito, obviamente, o posicionamento do mais velho William, a quem tenho muito respeito. Mas, pronto, temos uma divergência relativamente à pessoa do Dr. Antônio Agostinho Neto, a quem eu, ao contrário do Água Lusa, né, que celebrizou esta frase infame de chamar Agostinho Neto de poeta medíocre, eu considero Agostinho Neto um poeta de mão cheia e um herói. Agostinho Neto, na verdade, traduziu em ações concretas determinados princípios panafricanistas que estavam na clausura da teoria. E como é que ele traduziu? Porque ele cedeu território para bases da SWAPO, do ANC, ou seja, ele inclusive arregimentou o povo de Angola como combatentes de uma luta, né, que foi a luta do fim do apartheid. Mas pronto, esta questão, se calhar a irmã Silvani vai organizar um debate numa outra altura. Mas queria mandar uma saudação ao Mano Alberto Monteiro, e duas questões que ele coloca muito interessantes, quando ele questiona quem são os autores do caos, né? De quem é a culpa do caos que enferma a região do Sahel, e uma outra questão que ele coloca relativamente do porquê que a SADC é a única região da África liderada por Angola e que condenou o Hamas. Pronto, em relação aos autores do caos, eu acho que estão subejamente identificados, né? Porque é a famosa regra de 3. Eu crio um problema, eu fomento o problema e vendo a solução, né? Eu crio um problema, fomento este problema e vendo a solução. E qual é? Este é um negócio da segurança, né? Como é possível? Nós temos que, portanto, a insurreição jihadista no Sahel, que tornou-se aguda a partir de 2012, nós podemos cronometrá-la, né? E eu acho que o exemplo mais flagrante é o caso de Moçambique. Como é que de repente surgem supostos movimentos jihadistas em Moçambique? Moçambique sempre teve uma vasta população muçulmana. Então, embora tenhamos reserva, e é legítimo que tenhamos reserva, que existam dentro do Islão determinados setores fundamentalistas, porque também, assim como ocorre no cristianismo, o judaísmo, no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, não existem estruturas monolíticas. Ainda há pouco tempo, ontem vi um vídeo em que rabinos judeus hastearam a bandeira da Palestina num edifício e lutavam com a polícia israelita, porque a polícia israelita queria retirar a bandeira. Existem rabinos judeus que são contra o sionismo.
que são a favor da paz com os palestinianos. E nós, às vezes, em função do que a imprensa ocidental emite, também cria essa ideia de que todos os judeus são anti-palestinos ou que todos os judeus são sionistas. Também não é verdade. E isto equivale aos muçulmanos, né? Também não é correto que a gente considere que todos os muçulmanos sejam fundamentalistas, mas também não podemos negar que existam dentro do islamismo setores radicais que, eventualmente, estes setores são instigados a servir interesses que nem são interesses do Islão, na maior parte das vezes. É só olharmos para o Estado Islâmico. Quem criou o Estado Islâmico? Há uma célebre senhora que foi vice-presidente do Obama e que gabou-se. Há referências de como os Estados Unidos participou na criação do Estado Islâmico. Então, para dizer que a instabilidade, a origem do caos, olhando para a questão do irmão Alberto Monteiro, está devidamente identificada. Em relação a Angola, Angola, sim, na liderança da SADC e a condenação ao Hamas. Dizer que isto é paradoxal. É paradoxal por quê? Porque é exatamente a região da SADC, a região austral do continente africano, a região que é composta por países que obtiveram as independências de uma forma mais tardia. E quando esta região austral do continente lutava para a emancipação política, muitos desses países beneficiaram da solidariedade internacional. Portanto, é paradoxal, é triste e é vergonhoso que nós sejamos parte da SADC, a SADC que condena o Hamas. Porque tal como o mais velho William questionou, vamos sim colocar ressalvas na questão da ação do Hamas, que terá causado danos civis da parte de Israel, sim, mas temos que nos questionar o porquê. O que é que motivou esta ação do Hamas? Né? Esta é a mesma questão da operação especial da Rússia na Ucrânia. Quer dizer, é o porquê. Qual é a origem da ação do Hamas? É lógico que há vítimas, algumas vítimas depois são transformadas, a imprensa ocidental transforma algumas vítimas mais especiais do que outras. E esta questão que foi colocada anteriormente sobre termos elites em África e em Angola, que olham para a solução alternativa no exterior como o resultado, ou seja, a solução dos seus problemas estando no exterior. O mais velho William falou de adorarem clubes de países estrangeiros, de gostarem, de amarem as músicas do países estrangeiros, de transformarem a imprensa angolana. Isso é um setor que é muito especial, é a praia, como se diz, né? A praia do mais velho William. E eu ultimamente ando muito frustrado, muito triste com os órgãos de imprensa em Angola, que se tornaram em reprodutores das agências ocidentais. É ir para a internet, ver um parágrafo sobre uma notícia, quer seja da Ucrânia, quer seja da Palestina, e depois tu estás a ouvir o redator a ler um texto de uma dessas agências ocidentais que há por aí. Né? Quer dizer, nós nos transformamos nisto, em réplicas. O que é que adianta melhorarmos a qualidade do nosso futebol? Não adianta, porque nós temos nas televisões a cabo ou na antena parabólica, temos a Liga dos Campeões. O que é que adianta melhorar isto ou aquilo? Não adianta. Consiga um dinheiro, pega um bilhete, apanha um avião e vai lá para o sítio X e tu tens. Então, nós nos transformamos nisto. Ou seja, os déficits de liderança, aquela doença crônica do assimilacionismo, dos assimilados. O mais velho William conhece isso melhor do que eu, né? Essa doença dos assimilados, né? Continua a doença dos assimilados. Nós não temos, por exemplo, línguas africanas a serem como parte do processo de ensino, como existe em outros países da SADC. Nós não temos isso, irmã Silvaninha. Não temos isso. Então, quando nós não temos vínculo
cultural, identitário, somos muito facilmente amanhetados por projetos como os projetos do France-Afrique. É muito fácil. Se não existe uma relação de identidade com o lugar, não existe uma relação de identidade com os antepassados, com as tradições, e existem pessoas que acreditam piamente. Eu não falo na região do Sahel, porque do que eu vejo, do que eu conheço, do ponto de vista identitário com os povos daquela região, são povos com um vínculo muito profundo com a ancestralidade africana. Mas nós cá embaixo, refiro-me na região da SADC, na África Austral, fundamentalmente nós cá em Angola, há uma ruptura profunda com as questões da ancestralidade, com as questões identitárias, e é óbvio que esta desintegração cultural, esta desintegração espiritual, né, faz com que as elites, as lideranças deixem de sentir o povo, deixem de sentir o dia a dia e comportem-se como se de estrangeiros se tratassem. E depois olham para as agências de Bretton Woods como a solução para os nossos problemas, olha-se para o capital estrangeiro como a solução para os nossos problemas. Ou seja, transplantamos para os nossos países fórmulas ensaiadas em outros lugares e queremos trazê-las cá na esperança de que elas resultem, e não resultam. Na verdade, é esta fórmula que faz, é este projeto, né? Este projeto de neocolonialismo que precisa única e exclusivamente de ter sob o seu domínio os líderes. Alguém vai questionar, mas temos muitos exemplos de líderes africanos que defenderam interesses dos povos e foram assassinados. É verdade, sim, é verdade. É verdade. Nós temos exemplos de Patrício Lumumba, temos exemplos de Thomas Sankara, temos exemplos de outros que foram assassinados, né? Mas o que adianta, o que vale um indivíduo assumir um cargo de pai de uma nação e que depois não se é capaz de dar resposta aos anseios desta nação, né? Portanto, temos aí questões também. Sim, já estamos em crise de tempo. Está voando. Sim, nosso pronto. tempo está voando. Vou parar por aqui. Vou deixar o mais velho também falar, porque às vezes a gente, quando embala, pensamos que o tempo não termina. Eu peço desculpas por... Mas só dentro dessa sua fala aí no final, eu me lembrei de uma frase de Baba Paulo Fatidê, que é daqui do Brasil. Ele diz sempre que a ancestralidade é a nossa via de identidade histórica. Sem ela, não sabemos quem somos nem o que pretendemos ser. Ou seja, estamos perdidos. Meu caríssimo Irantonê, eu estou te passando para encerrar para nós, que o nosso tempo voou. A conversa estava tão boa que agora eu olhei e falei, poxa vida, olha a hora. Por gentileza, por favor. Olha, eu penso que é hora de nós termos um refrão e darmos latitude a ele. Pretos de todo o mundo univos. O veio da escravatura, a grilheta da escravatura, mantém-se com novos senhores feudais. É preciso que nós tenhamos, de facto, a consciência da libertação e da unidade. Essa ligação de África, Américas, e lá onde haja um de nós, tem que ser, de facto, blindada. E quando eu falo dos pretos univos, estou a contemplar também
a multirracialidade que tem no nosso país, mas a multirracialidade consciente e de verdadeiro apego ao nosso chão e à nossa história. É preciso que entendamos cada vez mais que quando um de nós está deslocado, que pensando que para subir no ascensor ele há de ser reconhecido como gente, se estiver com uma loira mesmo produzida com água oxigenada, nós estaremos a diminuir-nos um pouco mais. Esta corrente de unidade, que deve ser transatlântica, deve levar-nos a podermos sentar à volta de uma mulemba internacional para falarmos um pouco de nós. E falar de nós com base também na nossa divergência, mas uma divergência que busca um propósito da valoração de nós. Nós mesmos seremos sempre os terceiros de uma cadeia. E por quê? Por que que eu tenho que ter medo que a minha formação se limita à minha África e eu, afinal, quando preto, formado em universidades ocidentais, limite-me a dizer que eu sou um quadro do meu país? Não, eu tenho que dizer que eu sou um quadro do mundo para empoderar outros irmãos que ainda estão no convés do navio e que devem sair para a libertação. Nós temos um longo caminho e este caminho só se faz se cada um de nós for divergente naquilo que é o seu pensamento inicial, mas ter e buscar um objeto final. E o objeto é, de facto, a nossa independência imaterial. Apreender aquilo que o mundo tem de melhor, mas sempre mexer, misturar, para que a nossa cultura, a nossa etnicidade, as nossas línguas estejam na mão de cima. Se não for isso, nós seremos e estaremos sempre, onde quer que estejamos. O Lloyd Austin chegou, o Obama chegou, mas, quer dizer, hoje o que nos perguntamos é chegar? O que é que empoderou? O que é que empoderou? Para todos. Qual foi a sua visão lá na aldeia do papá? Qual é o pensamento que ele teve? Lá no Quênia, vai-se de avião, depois vai-se de carro, e depois tem que se ir de burro ou de cavalo para chegar à aldeia do pai do Obama. Então, às vezes não basta dizer, olha, eu tenho a cor de África. É preciso dizer, eu tenho a mente e o coração de africano. Obrigado, Orlando. Foi um prazer rever-te, ouvir-te. Silvani, minha mana, estamos juntos, eternamente apaixonados pela nossa africanidade. E então, e a todos que nos acompanharam, a todas. E peço perdão se vos tive que chatear mais uma vez com a minha fala. Não, meu querido, há espaço também para discordâncias e isso nos enriquece. Né? Isso nos enriquece. A nossa capacidade, inclusive, de conviver com isso nos enriquece. Eu tenho que agradecer muito nossa audiência aí no Facebook da Mana Tânia de Carvalho, está assim, nas alturas. Muito obrigada, ela sempre disponibiliza para nós a página dela no Facebook para os nossos diálogos transnacionais. Eu queria dizer a vocês dois que a casa é de vocês podem propor o tema, vocês podem vir quando quiserem, são sempre muito bem-vindos e nós temos sede e necessidade de ouvir os nossos irmãos, as nossas irmãs de Mãe África, principalmente pessoas comprometidas
como vocês dois. Não é? Então, só podemos agradecer. Sábado à noite aí para vocês, sábado à tarde para nós do lado de cá do Atlântico, e as pessoas estão aí firmes. Vocês dois colocando sua visão de mundo, seus estudos, seus conhecimentos, suas vivências, e as pessoas aí firmes nos ouvindo. Eu só posso agradecer imensamente. Nós voltaremos na quinta-feira, vamos dialogar a questão de futebol, racismo, transformação social. Então, estaremos aqui na quinta, às 19h30. No sábado, nós voltaremos com um manifesto Mulher Negra no Supremo Tribunal Federal. Já estamos aqui. O nosso presidente Lula vai para a segunda indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, e nós estamos em campanha, embora ele tenha dito que não vai considerar gênero nem raça, nós estamos dizendo a ele, considere, porque gênero e raça foram decisivos para a sua eleição. Então, considere, queremos uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal como guardiã da nossa Constituição. Então, sábado que vem, será essa a nossa pauta. Mais uma vez. Quem aposta, Silvani? O quê? Aposta no que ele vai indicar uma mulher negra? Quem são as proponentes? Olha, nós temos várias organizações de mulheres negras, juristas, brancos progressistas se posicionando, né? Nós ficamos assim, abismados, porque o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, em sua posse, falou para o presidente Lula: diversidade é necessária, é importante, como quem diz, olhe para esta casa. O Supremo Tribunal Federal tem 132 anos. Até hoje teve 3 homens negros e 3 mulheres brancas, o resto tudo homens brancos, né? E nós estamos dizendo, queremos uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. E acho que o presidente Lula não pode nos negar isso. Fomos decisivas no processo eleitoral que o levou de volta ao poder. Será esse o nosso tema no próximo sábado, então, com várias lideranças que virão. O Xandão já começou, né? O Xandão começou no Tribunal Superior Eleitoral. Já começou. Já está lá. Nosso Xandão, que as lideranças de matriz africana costumam dizer nosso filho de Xangô. Essa parte da nossa visão, porque, obviamente, que a visão dele, a cosmovisão dele é outra, mas tem nos surpreendido positivamente na defesa da constitucionalidade de direitos fundamentais da população negra no Brasil. Muito bom, gente. Vamos lá, mais uma vez agradecendo a cada uma. Cuidem-se muito bem, tenham um bom domingo. São tempos difíceis, estamos sempre em luta, então autocuidado, cuidado mútuo, coletivo nos trouxeram até aqui. Pratiquemos. Muito obrigada e até quinta, às 19h30. Ok. Tchau.